Então, dando continuidade à pergunta que você me fez, vou pular aqui dos anos 80, então, porque a capoeira no Tudo de Basto, ela chegou em 1983. 83, eu recordo. Você até me perguntou em relação ao rapaz. Não quero dar nomes aqui, porque é complicado hoje falar em nomes, as coisas de direitos autorais, né? Usou meu nome, usou minha imagem. Mas esse mestre, que está no Tudo de Basto há muito tempo, eu fiz a matrícula dele. Então, assim, quando nós fomos para o Tudo de Basto, saímos da praia, em 1980, final de 82 para começo de 83, nós fomos para a casa do Miguelzinho, o saudoso Miguel, ele e o Puig também, faleceu, era de descendência espanhola, e eu morava lá, eu morava na casa deles. Há uma época um pouco de dificuldade na minha vida, e aí eles cederam espaço, era um espaço muito grande lá, na verdade tinha até um mini campo de futebol, e aí nós limpamos tudo, estava tudo sujo, fomos lá pro mestre, e uma turma de molecada naquela época lá, e limpamos tudo. O mestre levou os aparelhos, o mestre tinha os aparelhos de musculação, essa para ginástica, né? Não é uma academia completa que nem hoje, mas tinha bastante equipamento. E aí ele colocou uma parte para fazer musculação e outra parte ficou a capoeira. E foi nessa época que o meu mestre ele me consagrou, né? Ele me documentou, na verdade, como instrutor do grupo, porque ele trabalhava em Santos, então o tempo para ele chegar na academia era um pouco complicado, ele chegava na academia já 9 horas, 9 e meia, quase 10 horas, já estava encerrando o treino. Então, dei até aqui uma carteirinha que ele me colocou como instrutor do grupo, instrutor do grupo Rosa Negra. Esse é documento, tá? Vocês me perguntaram, tem documento para comprovar? Eu falei, eu tenho. Então eu sou o primeiro instrutor, né, com o documento, da Rosa Negra. Esse rapaz, que eu considero como um colega, que foi a mestre, o pessoal conhecia como Neguinho, né? Foi eu que fiz a matrícula dele. Então ele chegou no grupo, lá no Tudo de Basto, em 1983. Mas só pela pergunta que você fez. Porque aqui é para contar a minha história, minha vivência na capoeira em Praia Grande. E no dia de ontem, 30 de outubro de 2025, hoje é dia 30 de setembro de 2025, hoje é 1º de outubro, meu filho hoje está completando 41 anos de vida. Ele nasceu em 1984, né? Nós estamos em 2005, é isso aí, completando 41 anos de vida hoje, meu filho. Então eu fui pai bem assim recente, bem cedo. Estava ali com meus 18 para 19 anos quando eu fui pai. E ontem eu estava na escola, que eu continuo fazendo um curso, né? Eu faço curso de turismo, já tinha concluído o curso de turismo regional, agora eu faço pós, né? Chama pós-técnico ou pós-graduação ou pós-turismo de experiência que o Centro Paula Souza tem. É o primeiro pós que o Centro Paula Souza oferece aos alunos. Eu estou lá estudando ainda. Estou conversando aqui, falando da história da capoeira de Praia Grande. E ontem, eu conversando com um professor meu, ele foi professor no meu curso de turismo, Marcelo Hipólito. E ele foi, quando jovem, né, ele participava da Cidade das Crianças. Na verdade, era internado, né, as crianças iam para lá, ficavam, passava acho que a semana, não sei se na semana vinha para casa, mas ele foi interno lá. E perguntando a ele, uma vez ele me comentou que treinou capoeira e ontem eu reforcei, no dia 30 de setembro de 2025. E até perguntei se eu podia usar o nome dele, ele falou, não, sem nenhum problema, quiser até que eu faça um comentário, eu faço, mas acho que desnecessário, mas se precisar, vamos fazer. Ele treinou com o mestre Malaquias, isso no início dos anos 80. Então ele participava do internato ali, fazia alguns cursos lá dentro, né, não lembro qual que ele fez, se foi de marcenaria, e ele falou que treinou com o mestre Malaquias. Então o nosso grupo, o primeiro grupo oficial em Praia Grande, eu considero o grupo Rosa Negra. Porém, nos anos 80 também tinha ali na Cidade das Crianças, segundo o Marcelo Hipólito, né, esse que foi meu professor em TCC, no curso de turismo, ele confirmou a mim que ele treinou com o mestre Malaquias. Então,
Agora vem, não é uma discussão, e sim é um projeto, né, ou uma academia, eu não sei o que era que tinha lá, porque eu não tenho como comprovar, não tenho documentos, mas foi a palavra dele, então para mim a palavra dele basta, porque foi meu professor durante um ano, né, no PTCC e no TCC, no curso de turismo. E voltando agora para o de baixo, foi ali que nós demos continuidade ao trabalho com a capoeira Rosa Negra. E o meu mestre ele não gostava muito que eu fizesse visitas, que eu estivesse visitando outras academias, né, pouco tempo de treino, questão de 2, 3 anos treinando, ele achava que era, não que era pouco, mas para estar visitando aí numa condição de chegar lá e de repente deparar com situações adversas, a preocupação dele era essa. Porém, quando eu fui para capoeira, treinar capoeira, antes da capoeira eu treinava karatê. Eu treinei karatê no Clube do Siri, aqui em Praia Grande, não existe mais. Fica ali em frente do Beatrix, hoje são umas torres que tem lá, uns prédios. E ali era o Clube do Siri. E eu tinha meu sensei Oswaldo, que era faixa preta, né? Faixa preta do saudoso, do finado sensei Sinzato, lá de Santos. E eu treinei com o sensei Oswaldo, acho que uns 2 anos e meio. Era bem molequinho, eu comecei a treinar, bom, meu esporte, né? Comecei futebol na sede dos Mirins de Praia Grande, depois fui treinar karatê, e aí que eu vim conhecer a capoeira no Colégio Curtis Bush, quando o meu mestre, ele iniciou o trabalho ali, no Dr. Reinaldo Curtis Bush. Então eu sou dos primeiros alunos ainda em atividade, né, dentro ou fora da roda, do grupo Rosa Negra, do meu mestre, do mestre Surrai. Eu sou um dos primeiros alunos que ainda em atividade, tá aí, tocando um berimbau, meio que pato rouco, né, que eu falo, foi desse modelo que eu aprendi, desse modelo que eu vou tocando. Ah, tem uma passagem muito, muito legal, eu fui na academia do contramestre Abade, falho o nome dele, mas é Abade, ele é formado do mestre Luna, acho que é isso, o mestre Luna. E eu fui lá com um aluno meu, não sei se você recorda aqui num vídeo anterior que eu já fiz, eu falei que eu formei um aluno meu, que não foi por imediatismo, e sim por uma questão de consciência, uma questão de precisão, tanto dele quanto minha. E então eu estava lá, fui fazer uma visita na academia do Abade, né, do contramestre Abade. E chegando lá, ele falou, pô, pega o berimbau aí. E na hora que eu peguei o berimbau, eu me perdi, aí eu travei mesmo, travei de uma forma, não tenho por que ter vergonha de falar, qualquer um pode travar, porque eu também não posso, né? Eu travei, eu também não sou um exímio tocador de berimbau, eu toco com meus alunos, eu dei aula na Bahia, tocando com meus alunos, eles aprenderam desse jeito, como aqui também eu ministrei, então eu tava lá. Aí ele falou, pô, toca direito, porque senão o jogo não vai fluir. Esse aluno veio, pegou o berimbau da minha mão e... E aí tocou lá um São Bento Grande da Angola, ou São Bento Grande aí, cada um vai dando nome, os toques, né? Tem a Benguela, já foi discutido o tema aí, um fala que o mestre Camisa que inventou um toque que deu o nome de Benguela para o grupo dele, mas não é eu que estou comentando, isso aí são mestres, né, bem mais antigos que eu, que falam sobre esse tema. E aí eu me perdi naquele momento na academia do Abade, mas eu vi da parte dele uma coisa muito bacana, ele não levou isso para o coração, dizia, pô, esse cara veio aí, disse que é mestre, chegou aqui, e nem berimbau soube tocar. Esse aluno pegou o berimbau, tocou, e a roda começou ali, ele estava começando a roda naquele dia, já tinha feito o aquecimento, tudo. Então, para mim, o Abade, o contramestre Abade, não sei se já chegou a mestre, naquele tempo já tinha condição de ser mestre, pelo volume de jogo que tinha, pelo conhecimento. Eu não tenho esse estreitamento com ele, mas tenho esse respeito muito grande. E quando ele fez um evento dele, né, um outro aluno meu que foi treinar com ele por motivo de saúde, que eu lutei contra um câncer aí, tive que tirar um rim, e aí é uma história que eu vou contando no decorrer dessa minha trajetória na capoeira. Foi treinar com o Abade. E ainda falou com o mestre, eu vou treinar com o Abade, que o senhor acha? Falou, não, está em boas mãos. Já fui na academia dele, já passei lá 1 ou 2 vezes, que não era tão longe aqui da minha residência, era aqui
na sede de melhoramentos da Vila Caiçara. Parece que tem outro rapaz lá ministrando aula, não sei se continua ou não. E eu fui no evento, onde esse aluno meu ia pegar o cordão verde. E quando chegou nesse evento, o Abade permitiu que eu e um mestre lá de Cubatão, que falha o nome dele também agora, iniciássemos o trabalho. Então, assim, eu achei uma coisa muito bonita da parte do Abade, muito bacana, que não levou em consideração aquele dia que eu travei ali no berimbau, no treino dele, e no dia do evento ele permitiu que iniciasse o trabalho. O mestre dele acho que não tinha chegado ainda, né, que é o mestre Luna, e tinha outros mestres para poder abrir o evento, né? E eu estava com um cordão de contramestre ainda. Então, assim, foi de grande responsabilidade, um peso bem grande para ele, porque muitos mestres até falam, pô, o cara é contramestre e o Abade não está dando a permissão aí, ou que outro mestre inicie o trabalho aqui no evento dele. Então, para mim, o Abade aí é uma pessoa que eu tenho aí uma grande estima por esse episódio que se passou e pela capoeira que ele tem, uma capoeira muito linda, muito bonita mesmo. Não estou aqui jogando confete, eu não jogo confete de ninguém, tá? E nem para ninguém. Então é isso aí, vamos voltar aqui para essa história. Eu estou contando aqui a minha história e minha vivência na capoeira em Praia Grande e como tudo começou. Em 1981, o nosso grupo iniciou ali no Cutis Bush. Posterior a isso, veio um contramestre lá de Santos. Ele era de um grupo lá de Santos e veio dar aula no Clube de Praia São Paulo. Então ali começou um trabalho dele no Clube de Praia São Paulo, posterior ao nosso. Então o nosso grupo, Rosa Negra, para mim ainda é o primeiro grupo, oficialmente falando, né? Primeiro grupo de capoeira em Praia Grande, onde nós iniciamos aí no Reinaldo Cutis Bush, fomos para a praia. E o segundo grupo que eu tenho conhecimento é o grupo desse contramestre Marinheiro. Contramestre Marinheiro, que ele é de um grupo que era lá de Santos. Parece que ele faleceu, né, que Deus o tenha, em bom lugar, que seja um lugar muito bom mesmo. Ele veio fazer um trabalho ali no Clube Praia São Paulo, tanto é que teve vários alunos. Um dia até passou na praia, correndo lá com os alunos dele, fazendo um exercício físico, parou na nossa academia, jogou com a gente de uma forma bacana. Tanto houve respeito aí, foi reciprocidade. Aí meu mestre falou, esse contramestre aí, ele veio de uma geração nossa, porque meu mestre falou, nossa geração mestre Valdenor, meu mestre falou, é meu mestre, depois mestre Zé Andrade e mestre Pinati. Então mestre Pinati, Zé Andrade e Valdenor. E o mestre dele também foi aluno do mestre Valdenor ou do mestre Andrade. Então vem da mesma geração, de um grupo lá de Santos, que a gente tem que manter respeito. Capoeira é capoeira, não tem uma capoeira, minha capoeira é essa, minha capoeira é aquela, minha capoeira é melhor, ou minha capoeira é diferente. Capoeira é capoeira. Porque a pessoa fala, eu jogo capoeira de Angola. Fala, não, você joga capoeira. Eu jogo capoeira regional, eu jogo capoeira estilizada, eu jogo capoeira técnica, você joga capoeira, você treina capoeira e capoeira é capoeira. Agora, o que você vai fazer dela a partir do nome capoeira, aí cada um tem sua responsabilidade. E quando a gente chega nessa graduação, nesse grau de mestre, a gente tem autonomia para fazer o que quiser, de mudar. Eu posso mudar aqui as cores das cordas, ou não usar mais corda, autonomia. Porque a capoeira, inclusive, foi tombada, né, como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Então a capoeira não tem, acho que nunca teve dono, né, mas tinha um pessoal aí que tinha uns grupos meio fechados, mas hoje é patrimônio imaterial. Qualquer um pode desde que tenha conhecimento, é claro, mas se não tiver também, ninguém vai proibir. Como é patrimônio imaterial e cultural, faz parte da cultura, qualquer pessoa pode montar o seu grupo, não precisa mais aquela coisa, tem que ser federado, tem que participar de uma liga, não. Legalmente, não. A partir do momento que é um patrimônio imaterial, foi tombado como patrimônio, que nem o samba de roda também, que a gente brinca aqui na capoeira, vem lá do recôncavo baiano, e também é tombado como patrimônio, como outras culturas é tombado como patrimônio, então não tem dono. Então essa é um pouco da minha vivência aí com a capoeira em Praia Grande, vou contando aí no decorrer, para vocês também aqui, estou aqui conversando, fizeram a pergunta, eu respondi, e essa é mais um pedaço aí da minha vivência, da capoeira em Praia Grande, como tudo começou, quem são os primeiros mestres que eu conheci, primeiramente meu mestre, depois teve esse contramestre, que esteve no Clube de Praia São Paulo, e ontem, conversando com o meu professor, ontem, dia 30 de outubro de 2025,
eu conversando com o meu mestre em TCC, eu falo mestre porque ele é mestre acadêmico, né? Ele tem um mestrado acadêmico. Ele confirmou para mim que ele treinou com o mestre Malaquias nos anos 80 na Cidade das Crianças. Então, já perguntaram para ele, tem documento que prova? Eu falei, para mim, a palavra de um homem, né? Numa idade já que já passou dos 50, mesmo que não tivesse passado, mesmo que tivesse com 5, 10, 15, 20, não importa a idade, acho que a palavra ela vale muito, tem peso, tem muito peso. E o que eu estou contando para vocês aqui, pode comentar sem nenhum problema.